Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de quarta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. A gente está dando sequência na série de vídeos dessa semana e estamos refletindo sobre a nossa identidade em Deus. E uma vez que nós somos filhos de Deus, nós sabemos que nós fomos criados por Ele, somos preciosos e tem um plano para nós. Nós temos um papel nesse mundo e Ele nos dá dons, habilidades para que a gente exerça o nosso papel nesse mundo. O objetivo sempre é levar a palavra de Deus, trazer novos corações ao Senhor, sermos pescadores de gente. Então essa é a grande missão que Deus coloca para nós. Mas quais são os dons que Deus nos deu? Esses dons, na nossa visão, nós estamos utilizando para fazer as vontades de Deus ou para fazer as nossas próprias vontades? Então hoje a gente vai entender como identificar esses dons, como utilizá-los em prol da vontade de Deus, do plano que Ele tem para a nossa vida. E a reflexão de hoje vai ser na Carta aos Romanos, é o capítulo 12, versículos 4 a 8, que diz o seguinte: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Temos, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se é profecia, seja segundo a proporção da fé. Se é ministério, dediquemo-nos ao ministério. O que ensina, dedique-se ao ensino. O que exorta, faça-o com dedicação. O que contribua com generosidade. O que preside, presida com zelo. Que exerce misericórdia, que exerça com alegria. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Então nós estamos refletindo a respeito da nossa identidade no Senhor e sabemos que nós somos filhos de Deus, que nós somos feitos à imagem e semelhança do Senhor. E foi colocado um plano, um propósito, uma missão no nosso coração. E Jesus não nos faria com um propósito, com uma missão, sem nos dar as condições para que essa missão possa ser cumprida, que nós tenhamos condições de executar essa missão. E nós sabemos que pelas nossas próprias forças, pelo nosso conhecimento, nós não temos condições de fazer nada, mas é pela graça de Deus, pela preparação, pela capacitação do Senhor, que nós de fato vamos conseguir exercer as suas vontades, cumprir o nosso papel aqui nesse mundo, seguindo rumo àquilo que Jesus quer. Mas estamos refletindo hoje sobre dons, que são habilidades para poder cumprir as vontades de Deus, fazer o nosso papel aqui nesse mundo. Eu queria começar perguntando para você quais são os dons que Deus deu para você cumprir as suas vontades aqui nesse mundo. Por experiência própria, eu também já me fiz essa pergunta. E quais são os dons que Deus me deu? As primeiras respostas que Jesus me deu na época que eu fiz essas perguntas, estava no início da minha caminhada cristã, me foi dito por Ele que era aquilo que me alegrava mais. E eu gosto muito de estar com pessoas, eu gosto de gente. Ele me deu uma habilidade de comunicação. Eu tenho facilidade para poder aprender línguas. Eu falo 3 línguas. Então, e essa é a primeira habilidade que eu já identifiquei desde o início, que é a parte de comunicação. Eu também tenho um poder de síntese, eu consigo trazer algo grande, sintetizar isso numa comunicação. Então, isso é um dom que Deus me deu, que eu sempre soube que eu tinha, e depois eu entendi que esse dom estava conectado com a vontade de Deus. Mas Ele me deu uma outra habilidade que eu sabia ali que eu tinha alguma coisa dela, mas depois que eu caminhei nos caminhos do Senhor, que eu decidi pelo Senhor, Ele começou a me mostrar isso mais claramente, que é a capacidade de exortação, ou seja, aqueles que estão à minha volta, que precisam de uma palavra de conforto. Jesus utiliza as minhas palavras para poder alcançar esses corações e trazer esses corações
novamente para Deus uma habilidade que Ele me deu. Meu irmão, minha irmã, quais são as habilidades que o Senhor te deu? Acabei de dizer agora as minhas, e quais são as suas? Aquilo que te alegra mais, o que você também gosta, como eu, de estar juntamente com pessoas, você gosta de gente, você gosta de se comunicar. Naqueles momentos que as pessoas estão com dificuldade, você tem uma palavra também de exortação, tem dons similares aos meus, ou você tem outros tipos de dons? O dom de visão, de profecia. Aqui a gente também fala do ensino, da generosidade, dos cuidados. Existem várias frentes de trabalho nessa messe. Essa palavra ela bem diz para nós que nós estamos no mesmo corpo, mas cada um tem a sua função e qual é ou quais são as habilidades que o Senhor te deu. Eu posso dizer para você que já desenvolvendo essas habilidades que o Senhor me deu, Ele foi me dando novas habilidades. Já falei para você, ele me acorda às 3h30 da manhã e me dá várias revelações, e alguns dias atrás, ou meses atrás, ele me deu uma nova habilidade que eu estou desenvolvendo, um novo dom, que eu já tinha identificado lá atrás que eu tinha, mas ele ainda estava adormecido, e ele está me dizendo que agora está na hora de eu começar a utilizar esses dons para glorificá-lo, para tornar o nome do Senhor ainda maior. Então ele vai desenvolver você, além dos dons que você tem, uma vez que você disse sim para o Senhor, Ele vai continuar desenvolvendo você para que você também receba novos dons, tudo mediante ao nível de entrega ao propósito do Senhor que você está. Mas no meu caso especificamente, Ele me deu algo ainda mais forte. Ele me deu um testemunho. Então, provavelmente ele vai fazer isso com você também. O meu testemunho foi de um tumor cerebral que eu tive. Eu tenho conhecimento de 5 casos, incluindo o meu, onde 2 pessoas que tiveram o mesmo problema vieram a falecer, infelizmente, e outros 2 ficaram sequelados. E eu fui o único desses que eu tenho conhecimento que ficou vivo. E eu tive uma experiência sobrenatural bem antes da cirurgia, bem antes de identificar o tumor e também durante o processo da cirurgia e o pós-cirúrgico. No meu caso, claramente foi um milagre. 25 dias depois de uma cirurgia de cabeça aberta, mexendo ali no cérebro e retirando o tumor, eu já estava sentado na minha mesa trabalhando. Isso não é comum, certamente não é comum, não tive sequela nenhuma, e eu estou aqui dizendo para você que Jesus me libertou da morte, me libertou das sequelas. Ali a gente vê o tamanho do poder de Deus, não tem nada impossível para o Senhor. Então, o que eu queria dizer para você nessa manhã é quais são os dons que Deus deu para você. Você já os identificou? Aqueles que te dão mais alegria, aquilo que mais abrasa o seu coração, são os dons que Deus te deu. E como que você tem utilizado esses dons? Você tem os utilizado para fazer as vontades de Deus ou para fazer as suas próprias vontades? Saiba que você e eu somos filhos de Deus. Nós nascemos com um propósito, nós nascemos com um plano, nós temos um papel nesse mundo. Esses dons que foram dados a você, que foram dados a mim, são dons que devem ser utilizados para poder fazer as vontades de Deus aqui nesse mundo. E essa palavra, meu irmão, minha irmã, ela alcança seu coração. Se você já está escutando do Senhor, que Ele te deu dons, que Ele te deu habilidades, que Ele colocou todas essas capacidades na sua vida para que você possa ser um pescador de gente. Esses dons não foram dados a você e a mim para que nós façamos as nossas próprias vontades. É claro que nós vamos utilizar esses dons nas nossas profissões, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, é claro. Mas primeiramente, a lei de Deus ela é muito clara. Nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Então, todos os nossos dons nos foram dados para que nós façamos a vontade de Deus. E como que esses dons têm sido utilizados por mim e por você? Essa é a grande pergunta dessa manhã. Se essa palavra ela alcança seu coração,
Se Jesus ele está dizendo para você que ele te idealizou, que você é precioso para ele, que você tem um papel nesse mundo, que ele deu dons para você, para que você possa exercer esses dons no dia a dia, alcançando corações, e que esses corações possam voltar ao Senhor, que você possa dar frutos, meu irmão, minha irmã. Se ele quer que você rompa nele, que você vá muito mais além daquilo que você idealizou para você mesmo, sem colocar a perspectiva do Senhor para a sua vida. Que nós possamos mergulhar nessa oração. Certamente Ele vai falar ao nosso coração mais uma vez, nessa manhã de quarta-feira. Vamos lá? Senhor Deus, eu queria agradecer muito pela sua presença, pelas suas inspirações, por esse canal, pela minha vida, pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã que aqui estão, Senhor Deus. Nós sabemos que somos seus filhos, Pai, que nós recebemos um papel para exercer nesse mundo, nós temos um papel no seu corpo, porque nós temos diferentes irmãos e cada um recebeu habilidades diferentes para poder executar ações diferentes, atitudes diferentes. Então, nós primeiramente, Senhor Deus, pedimos a Ti para que o Senhor revele para nós quais são esses dons, Pai. Nós sabemos que esses dons estão conectados com aquilo que nos alegra, aquilo que nos deixa felizes, que nos deixa cheios de Ti, que é fazer a Sua vontade. A gente fica assim quando a gente está fazendo a Sua vontade. Mas, Pai, mostra para nós quais são esses dons. Entendendo desses dons agora que o Senhor está colocando no nosso coração, nós te pedimos perdão, Pai, porque nós utilizamos esses dons para os nossos próprios objetivos, Pai, a nossa própria missão que nós idealizamos. Mas essa manhã, Pai, nós queremos colocar esses dons à sua disposição. Mostra para nós, Pai, quais são as suas vontades, qual é o nosso papel nesse seu corpo. Nós estamos aqui, Pai, para tornar o seu nome ainda maior, para levar a sua mensagem para todos os corações desse mundo. Nós queremos utilizar esses dons que o Senhor nos deu, Pai, para fazer as suas vontades. À medida, Pai, que vamos avançando, Senhor Jesus, que o Senhor possa desenvolver novos dons. Senhor Deus, que nós possamos, Pai, ter testemunhos, Pai, que o Senhor possa fazer transformações na nossa vida, que a gente possa testemunhar, e que esses testemunhos, Pai, eles possam ser, Pai, motivos, Pai, de receber pessoas com diferentes problemas, com diferentes situações, Senhor Deus, que essas pessoas possam vir a nós, Pai, essas ovelhas que o Senhor colocou diante de nós, para que nós possamos executar esses dons, e também dar os nossos testemunhos de vida, Pai. Que o seu nome, Pai, possa ser exaltado e glorificado, Senhor Jesus. Que esse é o nosso objetivo, e é isso que nós te pedimos, Pai. Em seu nome, nessa manhã abençoada de quarta-feira, queria agradecer muito a sua presença. Se essa mensagem de alguma forma alcançou o seu coração, se Jesus a utilizou para poder falar com você, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dessa forma que você também estará evangelizando. Certamente essa mensagem vai alcançar outros corações da mesma forma que alcançou o seu e o meu. Amanhã nós vamos continuar a reflexão e amanhã nós já vamos falar a respeito dos frutos que o Senhor quer que nós possamos gerar. Então, eu queria desejar uma terça-feira abençoada, de vitórias, de prosperidade no Senhor. Se Deus quiser, a gente se vê novamente no novo vídeo amanhã. Grande abraço, fique com Deus.